Boa noite, mais uma vez, aos que chegaram já depois. Sejam todos bem-vindos, queridos. A gente chega ao fim dessa série sobre família e sempre emociona a gente, né? Emociona a gente falar de família, porque toca a gente de uma forma muito profunda, né? De uma forma muito específica, mexe com todos nós, né? Quer sejamos filhos, né? E todos somos, quer sejamos pais já, casados ainda, casados ou ainda solteiros, mas a gente sempre é mexido por esse assunto e a gente agradece a Deus, né? Por esse, ao longo desse mês, tanto que a gente recebeu do Senhor, foi um tempo muito precioso, né? Hoje a gente vai ainda falar sobre esse assunto e eu quero chamar você então a pensar um pouquinho sobre um lugar muito específico da casa, mas um lugar que tem muito significado para a família. Esse lugar é a mesa, né? Vamos pensar um pouco sobre o que significa estar em volta da mesa, né? A mesa é um lugar de partilha, é um lugar de convívio, é um lugar, mais do que o lugar em si, mas é uma oportunidade, é um momento que a família tem para desfrutar do relacionamento, né, em família, dessa preciosidade que significa ser casado, ter filhos, né, e do relacionamento que a gente pode ter e desenvolver. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre a mesa. E para isso eu queria começar citando que é um cientista, ele é físico, educador norte-americano, o Leon Kass, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele disse a seguinte frase: na refeição humanizada, podemos alimentar nossas almas, mesmo enquanto alimentamos os nossos corpos. Podemos alimentar as nossas almas, mesmo enquanto alimentamos os nossos corpos. Pensar na mesa, pensar nas refeições em família, né, é algo que está quase que entrando numa categoria assim, de algo raro hoje em dia, né? A família, o pai, a mãe, os filhos sentarem à mesa e desfrutarem das refeições juntos. Isso é algo que está em vias de extinção, né, no corre-corre da vida que a gente presencia, que a gente vivencia hoje. E me chama muita atenção, então, um cientista, um físico, alguém que está trabalhando e percebendo, analisando a sociedade, ele pensar que esse momento da refeição em família, né, da mesa, ele pode ser um momento não apenas para a gente saciar uma necessidade biológica, mas ela ultrapassa em muito isso, né? E muitos concordam, muitos autores, muitas pessoas concordam a esse respeito. A mesa, ela não é algo apenas que sacia as nossas necessidades fisiológicas, mas ela carrega significado. A comida, ela é portadora de sentidos, de significado. E aqueles momentos ali, basta a gente relembrar aí um pouco da nossa infância, né? O quanto que esses momentos eles são preciosos na nossa caminhada. Então, eu quero pensar um pouquinho um pouco do que algumas pessoas, alguns estudiosos têm chamado até a gente tem vivido aí em tempos do que alguns têm chamado de uma McDonaldização da sociedade, né? Eu acho muito interessante esse termo, porque a velocidade e os processos que a gente tem vivido hoje, a correria, as demandas crescentes no âmbito profissional, tem roubado muito a gente desse ambiente, de aproveitar essa esfera da mesa, do tempo em família. E aí tem um autor, que é o Hitzer, ele fala que a gente vive um processo de McDonaldização. Nada contra lá a rede de fast food, né, que também pode ser muito legal, mas a proposta desse pensamento, aí, ou desse termo, é o seguinte:
os processos de comida rápida, de preparo rápido, que obedecem toda uma lógica de que a gente precisa se alimentar rápido, porque a gente tem que voltar logo para o trabalho, né? Uma vida que está funcionando a partir de uma lógica de mercado, né? Então, aquele ambiente ali, ele é projetado para que a comida seja preparada rápida e para que a gente coma de forma rápida também, né? E aí esse autor, que é um antropólogo, ele fala assim, nos parece que a mesma lógica que governa esse tipo de rede de fast food, ele começa a entrar sutilmente na nossa vida também. E a gente vai vivendo a nossa caminhada e desenvolvendo as nossas relações, inclusive as relações familiares, tentando sempre otimizar o nosso tempo, né, ganhar tempo, porque a gente está pensando na produtividade, a gente não pode parar. E até mesmo os momentos da refeição, muitas vezes, são aqueles momentos onde a gente para na mesa, mas a gente está aqui olhando o celular, respondendo e-mail, às vezes comendo rápido já porque tem que sair em alguns minutos, e a gente vai perdendo algumas coisas fundamentais, alguns momentos fundamentais na caminhada, tempos preciosos na nossa família. Isso é uma questão cultural também, né? Tem algumas sociedades, alguns países que valorizam mais essa parada para refeições, né? Eu estava olhando, por exemplo, essa pesquisa aí recente, relativamente recente, né, falando que os franceses, por exemplo, eles gastam em média por dia, juntando todas as refeições aí, 2 horas e 22 minutos. Né? No Brasil, essa lógica já é um pouquinho diferente, né? O pessoal fala que os europeus, né, alguns lugares ali da Europa, o pessoal tem mais uma tendência aí à contemplação, a parar mais. Os brasileiros estão aí 1 hora e 54 minutos, né? Um pouquinho menos, e aí cada sociedade também vai mudando. Essas coisas mudam ao longo dos anos também, ao longo das épocas, né? No passado se gastava muito mais tempo, né? Se valorizava muito mais esse tempo de estar à mesa do que a gente valoriza hoje. E aí a própria sociedade começa a dar alguns sinais de cansaço disso aí também. Esse ritmo frenético, ele vai cansando a gente, né? E alguns movimentos dentro de alguns setores da própria sociedade começam a questionar também isso aí. Um exemplo disso, talvez um dos maiores do mundo, é o movimento que surgiu lá na Itália em 86, chamado Slow Food, né? Qual é a lógica, né? É você desacelerar as refeições, né? E aí eles cultivam alguns valores, como a lentidão, né? A lentidão no preparo, a lentidão na própria refeição, o desfrutar daquele momento ali, o descanso, né? Um outro valor que eles valorizam e estimulam também. E, por incrível que pareça, assim, esse me chamou bastante atenção, o valor da hospitalidade. Né? E aí, lá no manifesto, né, nos textos que eles publicam nos seminários e congressos, uma das coisas que eles falam é isso. Enquanto que antigamente existia uma cultura da gente preparar, o anfitrião, preparar a refeição, né, doar do seu tempo, do seu esforço, para preparar ali uma refeição e receber as pessoas em casa, né, e gastava-se tempo, valorizava-se isso. A nossa sociedade ela tem perdido esse hábito, né? E muitas vezes o contrato social que a gente faz é aquela ideia de ir para um lugar, né, fora da nossa casa, e a gente, num restaurante, algum lugar que seja, e a gente pede comida, a gente se reúne assim, né? A sociedade está mudando. Ou, às vezes, a gente está em casa, mas a gente pede comida fora, né? E isso é muito... É interessante essa mudança de cultura. Mas eu queria pensar, então, tendo em vista, né, lembrando dessa afirmação lá do Leon Kass, quando ele diz que a refeição ela pode ser mais do que esse momento de suprir as necessidades para voltar para trabalhar, sabe? Pode ser mais do que isso. Durante a refeição a gente pode alimentar, inclusive, a nossa alma. E aí eu pensei,
e tentei listar aí, um pouco viajando aí, pensando nesse assunto, tentei listar de que maneiras a refeição ela pode ultrapassar esse âmbito meramente fisiológico. Nossas mesas elas podem abrigar momentos de deleite, de prazer, de comunhão. Sim ou não? Você consegue pensar isso? Durante o nosso tempo à mesa, esses momentos podem ser preciosos, podem ser momentos de alegria, de prazer, de celebração. Mas as nossas mesas elas podem também nos ensinar o serviço de uns para com os outros. A mesa ela é uma oportunidade da gente aprender e treinar o coração a servir. Né? Isso é uma coisa que a gente pode e deve ensinar aos nossos filhos, mas a gente também pode aprender. Né? Ao invés de pensar aquela coisa assim, de pensar primeiro em mim, né? aquela velha frase lá que minha bisavó costumava dizer, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, a gente pode exercitar a contramão disso. O servir primeiro, pensar primeiro no outro. Né? A própria coisa de preparar uma refeição, de receber gente em casa, isso é uma oportunidade de servir. Mas as mesas também podem reconectar os pais com os filhos. Né? E quantas pessoas falam disso, quantos educadores falam isso? Né? E a gente ouve, a gente sabe disso, a gente experimenta às vezes isso, mas muitas vezes no corre-corre da rotina, a gente vai deixando isso passar. E aí, quem tem filho pequeno sabe como que passa rápido. Né? Esse tempo precioso, num sopro, passa, daqui a pouco os meninos estão já no cursinho, estão na faculdade e tal, e a vida passa muito depressa. Né? Mas como são oportunidades que Deus dá para a gente, de sentar e falar, filho, como é que foi o teu dia hoje? E lá na escola, como é que foi? Me conta aí. Né? O que é que você está pensando? Né, orar junto com as crianças. Aquele tempo, aquela oração pode ser muito mais do que uma formalidade, né? E deve ser, mas um tempo da família estar junta na presença de Deus e conversando e nutrindo esse relacionamento e essa amizade. Isso, a mesa da gente pode levar a gente a isso, mas ela pode restaurar também a apreciação dos maridos pelas esposas, a apreciação das esposas pelos maridos. Né? Alguns maridos relatam aí que uma das maneiras que a esposa conquistou foi através da barriga. Né? E como que isso alimenta também o casamento. Né? Não alimenta apenas a nossa fome, não mata apenas a nossa sede, mas esse serviço, esse cuidado, esse capricho no dia a dia, na rotina, ele também abençoa muito o casamento, pode abençoar muito, né, a relação dos cônjuges. Mas as mesas podem se tornar também, como falamos, partilha, amizade, trazendo para o convívio de um lar, trazendo os outros, as pessoas de fora, para o convívio de um lar que às vezes jamais experimentamos. Como que a mesa pode ser esse momento de hospitalidade também, da gente trazer pessoas para o convívio de um lar. Filhos, né, estão aqui Jorge e Josi, que me lembram muito isso aí, né, de trazer para junto, né, com carinho, e as pessoas se sentirem acolhidas à mesa. Né. Isso é um momento, isso é muito singular, isso é muito especial. A mesa também ela pode despertar em nós gratidão, um senso de gratidão. Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia, sabe? Ao invés da gente comer assim com pressa, 5 minutos terminou a refeição, minha esposa reclama muito de mim que eu como rápido, né? Mas a gente saborear aquilo que Deus tem nos dado e a gente aprender a dar graças por isso, né? Deus, obrigado, porque é o Senhor quem tem cuidado da minha casa. É o Senhor quem tem cuidado da minha vida. Percebe como a mesa ela pode ser muito mais do que um simples ato de comer. Ela pode despertar e elevar o nosso coração a ser mais ainda devoto e a amar mais ainda a Deus e o próximo. Né? E, por tudo isso, elas podem se transformar em culto a Deus. As nossas refeições podem se transformar, sim, num culto a Deus, num momento eterno, e apontar para uma mesa
infinitamente superior a essa que nós vivemos hoje, na qual nós cearemos, e a Bíblia fala isso, traz isso com imagens belíssimas, na qual nós cearemos com o Pai eternamente. Se a nossa vida ela pode servir para alguma coisa, esse é o motivo. A nossa vida hoje, a nossa vida material, concreta, palpável, ela poder apontar para uma realidade muito maior e muito mais concreta, que é essa realidade espiritual que a gente pode desfrutar na caminhada com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você, a partir de uma história, ou de uma narrativa muito simples. Uma narrativa simples que talvez alguns já ouviram, e talvez outros nunca tenham ouvido essa história, mas eu quero falar com você sobre uma história, uma simples narrativa bíblica do Antigo Testamento, na qual o eixo dessa narrativa, ou algo que está no cerne, ou no centro dessa narrativa, é justamente a mesa. Então eu quero chamar você, para você que trouxe sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segunda Samuel, capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Está aí projetado. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Vamos ler juntos essa frase final? E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então o Mefibosete se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra viva, preciosa, Pai. E nós queremos rogar aqui, clamar pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor ilumine, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, nosso coração, e aplica a Tua palavra à nossa vida, Pai. Aplica a Tua palavra a nós hoje, que o Teu Espírito nos conduza aqui, enquanto meditamos nessa palavra, Pai, a olharmos e conhecermos o Senhor. Em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém. Amém, querido. Primeiro, eu queria contextualizar um pouco você, né? Esse homem chamado Mefibosete, ele, na verdade, se a gente lê um pouquinho e entende um pouquinho, conhece um pouco a história do rei Davi, você vai perceber que ele é um rival em potencial de Davi. A Bíblia fala, e o texto mostra que esse homem,
ele era um neto de Saul. Mas o que isso quer dizer? O que é que isso significa nessa história toda? Para quem não sabe, Davi, antes de se tornar rei, Deus havia prometido que ele iria um dia reinar em Israel, mas antes disso, o rei anterior era justamente Saul, que foi um rei que, em certo ponto da caminhada, ele abandonou o Senhor. E quando Davi começa a ganhar ascensão, começa a aparecer como aquele que foi o escolhido de Deus para tomar o trono e substituir Saul no reinado do povo de Deus, Saul, então, ele começa a perseguir ferozmente Davi, perseguindo ele de morte, e durante anos a fio, Davi, ele vive fugindo de Saul para tentar salvar a própria vida. Então, esse homem, ele era ninguém mais, ninguém menos do que um neto de Saul, neto de um inimigo de Davi, neto daquele que, pouco antes de Davi ter assumido o trono, era aquele que procurava matar Davi e procurou fazer isso durante anos a fio. Mas esse homem, Mefibosete, ele não era apenas neto de Saul, ele era também filho de Jonatas. E quem era Jonatas? Jonatas, o filho de Saul, é alguém que, nas narrativas ali anteriores a esse capítulo, é alguém que a gente percebe foi um amigo fiel. O filho de Saul, o filho do inimigo, ele na verdade se tornou um grande amigo de Davi. Alguém que era extremamente fiel. E Jonatas, se a gente volta lá para 1 Samuel 20, o versículo 42, a gente vê que, por mais furioso, por mais determinado em tirar a vida de Saul, de Davi, que fosse o rei Saul, Jonatas, o filho de Saul, é alguém que, diferente do pai, ele amava Davi, ele era um homem amigo de Davi, fiel, e que, por muitas situações, ele salvou a vida de Davi, mesmo a revelia do pai. Então, com Jonatas, Davi fez, então, uma aliança. E ele disse, olha, se você for fiel a essa aliança, né, e Jonatas fez essa aliança recíproca com seu amigo, prometa que você vai ser fiel, mesmo se eu morrer, você ainda vai olhar para os meus filhos com benignidade, você vai ainda ser bom para com os meus descendentes. E Davi, então, firma esse pacto com o seu amigo, firma esse pacto com Jonatas, de ser fiel não apenas ao amigo, mas até mesmo aos descendentes que viriam. Então, o Mefibosete, ele é um neto de Saul, ele é um filho de Jonatas, mas ele é alguém também relatado como alguém que é aleijado dos dois pés, coxo dos dois pés, das duas pernas. Naquela sociedade, esse defeito físico, especialmente alguém que era da família real, isso era algo muito depreciativo, né? Era esse defeito físico, essa incapacidade física, ela apontava para uma total incapacidade também, até mesmo do ponto de vista social. Ela mostrava o tempo inteiro para aquela pessoa que ela tinha impossibilidades, imperfeições, dificuldades, que ela não conseguiria. Essa incapacidade, ela estava diante desse homem a vida inteira, né? E para Davi ter alguém como esse cenário inteiro, ele representava para Davi alguém que ia ser difícil de conviver, mesmo sendo alguém incapacitado fisicamente. Era alguém perigoso de ter por perto, porque se você conhece um pouco de história antiga e você percebe ali como é que funcionava quando um rei assumiu o trono, o que é que acontecia com a família do rei anterior, né? Se um novo rei ele subia ao trono, uma nova dinastia assumia o reinado, o que é que via de regra acontecia com os descendentes, com toda aquela família do rei anterior? Eles eram dizimados, né? Era uma prática comum que o rei matasse, exterminasse a família real,
anterior, para que não aparecesse ninguém querendo reivindicar o trono, querendo talvez dar um golpe ou agir com traição e tomar aquele trono de volta para a sua família. Então era uma prática comum que um rei novo ele visse como inimigos as pessoas relacionadas àquele rei anterior, aquele reinado anterior. Mas a Bíblia se refere também a esse homem como um cão morto. Né? Ele mesmo se denomina assim. O que é que fez o rei olhar para um homem como eu, como um cão morto? Né? E alguém que morava em Lodebar. Essa palavra, Lodebar, você sabe que na Bíblia o significado dos nomes eles eram muito ricos, né? E eles diziam muito a respeito da pessoa, eles traziam um significado que pesava muito. E esse lugar, Lodebar, significa lugar sem pastagens ou sem pasto, terra sequíssima. Então, esse homem, com todas as suas limitações e debilidades, incapacidades físicas, ele vivia na casa de alguém. Os estudiosos dizem que ele morava de favor na casa de Maquir, que vivia em Lodebar, uma terra sequíssima, uma terra sem pastagens. E aí, um belo dia, o rei Davi, ele lembra-se daquela promessa que há muitos anos ele tinha feito a Jonatas, ao seu amigo. E aí ele toma conhecimento da existência desse homem, o filho de Jonatas, que era um sobrevivente ali da família de Saul. Calvin Gardner, ele tentando descrever um pouquinho para que a gente tenha a noção aí do que é que representava a figura desse homem, ele diz assim: este homem buscado pelo rei não tinha nada glorioso para merecer a atenção do rei. Ele era descendência do inimigo do rei, aleijado e desprezível. Externamente, ele era incapaz de viver uma vida real, aleijado de ambos os pés. E internamente, ele reconhecia que não merecia nenhuma bondade do rei. Ele mesmo se trata assim: o que é que o Senhor viu como um cão morto como eu? E aí, um dia, Davi tinha assumido o trono, e então ele se lembra da sua promessa. Pode passar. E ele, então, tomou iniciativa. É muito bonito como a Bíblia narra isso, né? Mas Davi, ele, num certo dia, ele se lembra e ele, então, resolve perguntar. Ele faz uma pergunta muito incidental. Né? E ele diz assim: será que restou ainda alguém da casa de Saul? Ainda tem alguém da casa de Saul? E ele procura saber. A Bíblia deixa claro que isso foi uma atitude do rei muito espontânea. Não houve nada que obrigou Davi a fazer isso. Mas ele procura saber. E então, tendo em vista tudo isso que a gente estava falando aqui, alguém que era potencialmente um inimigo do rei, alguém que poderia, em algum momento da caminhada, resolver tomar o trono e dizer assim: não, esse trono merece ao meu pai, eu sou descendente de Jonatas, descendente de Saul, e ele poderia armar alguma artimanha ali para tentar assumir o trono. Mas Davi, ele, ao invés de fazer o que era corriqueiro, fazer o que talvez o Mefibosete merecesse receber, ou fosse o comum que ele recebesse, Davi, ao contrário disso, ele age com compaixão, ele age com bondade. Com a bondade, como o verso 3 diz: eu quero usar da bondade de Deus para com esse homem. Então, Davi age ali com misericórdia. A ideia de misericórdia, ao invés de dar o que ele merecia receber, ele age com bondade e ele chama então Jonatas, chama o Mefibosete, e ele fala assim: olha, eu quero te restituir, te dar as terras aí que você tem por direito, mas eu também quero, ou por direito não, que ele não mereceria mais ganhar, mas Davi, por a fidelidade à aliança, ele quer dar isso para o homem, e ele chama ainda esse homem para
sentar à mesa dele e viver o resto da sua vida ali participando da mesa do rei como um filho do rei. Sentar-se à mesa tinha muito mais valor ou muito mais significado do que simplesmente fazer uma refeição junto, enfim, para matar a fome. Mas o que Davi estava fazendo é dizer assim, olha, a partir de agora, você, esse homem que a sociedade despreza, que está à margem da sociedade, esquecido aí numa terra sequíssima, eu quero te chamar para que você faça parte da minha família, para que você coma a minha mesa como um filho meu, na intimidade da minha casa, na intimidade do meu lar. E ele acolhe, então, esse homem, e mais ainda, um acolhimento que ultrapassa o próprio Mefibosete, mas que alcança, se você vê lá na continuação do texto, esse homem ele tinha um filho também, pequeno, chamado Mica, e esse menino ele também come ali, ele participa dessa bondade aí que o rei oferece para o seu pai. E a gente percebe o que motivou Davi a fazer isso? Porque ele tinha um pacto, existia uma aliança firmada. E essa aliança, por ter muito valor para Davi, ele prezou por ela, ele foi fiel a essa aliança. A Bíblia fala por amor a Jonatas. Ele foi fiel à aliança, né? O que motivou Davi? Não foi por um dever, não foi por uma obrigação, mas ele tinha algo interno dele, que fazia ele querer fazer isso. Ele tinha uma aliança com Jonatas. Decorrente, então, de uma livre decisão, ele decidiu isso, ele optou por isso. Ninguém obrigou Davi. Davi não era obrigado a fazer isso, a tratar com bondade esse homem, mas ele escolheu livremente fazer, mesmo sendo um rei soberano, ele escolhe ainda e ele toma essa decisão de trazer esse homem tão rejeitado na sociedade, ele traz para junto de si, que merecia morrer, mas ele traz para fazer parte da família. Por tudo isso, a gente percebe que essa historinha, essa pequena história aí, esse acontecimento do Antigo Testamento, ele vai muito além da vida de Davi. Mas ele mostra para a gente como que essa história de Davi, ela aponta para uma realidade muito maior. Ela mostra Davi como sendo um tipo de Cristo, como sendo alguém que, ainda vivendo a sua vida normal, sentando na mesa, tendo família, tendo filhos, exercendo o seu trabalho ali, o seu serviço como rei, Davi, esse ato de Davi, ele teve um significado muito maior, porque ele lembra para a gente, assim como a Bíblia faz, em toda a sua revelação, ela aponta para uma realidade muito superior, que é a realidade de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, no centro de toda a Bíblia, de todas as histórias bíblicas, tem a pessoa de Jesus. Toda a palavra de Deus, ela aponta, ela sussurra o nome do Senhor Jesus. E nessa história a gente perceba claramente como que esse ato de bondade de Davi por alguém que não merecia, alguém que merecia morrer, o quanto que ele lembra também aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós que éramos por natureza inimigos de Deus, nós que, como diz a carta de Paulo aos Efésios, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente incapacitados de reagir a Deus, de desejar Deus, de estar com Deus, de viver e desempenhar a nossa vida com liberdade. A gente que estava vivendo longe de Deus, numa terra sequíssima, caminhando para a morte, nós que andávamos longe de Deus, um dia o Senhor Jesus, por graça, por compaixão, por misericórdia, por um ato da livre vontade dele, ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele olhou para a gente, incapacitados, desvalidos, e ele falou assim: eu quero você junto de mim, eu vou agir com a compaixão de Deus sobre a tua vida, eu quero que você participe da minha mesa, que você desfrute e saiba o que é fazer parte da família de Deus. Eu quero que você conheça o amor do Pai
E isso então, para isso então ele foi até a cruz e ele recebeu a morte que nós merecíamos receber, como a gente cantou mais cedo aqui. Aquela morte que a gente merecia, que era a gente que deveria receber. O Senhor Jesus, ele cumpriu, ele pagou o preço para que a gente pudesse finalmente sentar e cear e participar da mesa com o Pai. Glória a Deus por isso, glória ao nome de Jesus por isso. Né? Hoje é um dia da gente se lembrar disso. O que é que Jesus fez? Por que ele fez isso? Mas o texto termina também, e a gente leu aqui, e a gente vê que existia uma resposta desse homem. Esse homem que estava lá numa terra distante, esquecido, ele reage, ele responde ao chamado do rei. O rei toma a iniciativa e vai até ele, e na nossa vida é assim também. A iniciativa é sempre de Deus, é o Senhor quem vem ao nosso encontro, é o Senhor quem olha para a gente, para a nossa situação deplorável, e se compadece de nós e toma a iniciativa de vir até nós. Mas então, quando Ele nos chama, é irresistível, a gente vai responder. E esse homem, mesmo aleijado dos 2 pés, ele vai até o rei. Ele não coloca empecilhos, ele não fala assim, olha, eu não posso, é muito vergonhoso para mim, eu não tenho condições de ir até o rei. A Bíblia não conta como é que foi isso, mas ele se aproxima do rei, ele vai até o rei. Ele responde àquele chamado, àquela ordem do rei. E ele se apresenta diante do rei. Essa é uma primeira reação que o texto mostra para a gente. Esse homem totalmente incapaz, de alguma forma, ele é levado, ele é conduzido e ele vai até o rei. Isso é uma metáfora, é uma imagem tremenda para a nossa vida também. Nós não temos condições de chegar até a mesa do Pai. Nós jamais conseguiríamos. Pela nossa vontade, a gente jamais diria assim, Senhor, eu quero participar. E ainda que a gente pudesse fazer isso, existiam questões legais que nos impediriam de fazer isso. Mas quando Jesus ele paga o preço cabalmente ali na cruz, e ele se apresenta como sacrifício pelos nossos pecados, aí sim, então, a gente pode, despertos da morte, a gente pode acordar e responder ao rei. Foi isso que ele fez. Mas ele se apresenta também no verso 6, que a gente leu, ele se apresenta disponível. Ele não apenas se aproxima em resposta ao chamado do rei, mas ele diz aqui, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. E isso deve ser a nossa resposta também ao chamado do rei. Quando ele nos chama, a gente chega diante dele como alguém que chega com um coração humilde, um coração disponível. Alguém que não se considera mais, a partir daquele momento ali, não enxerga mais para a vida, não olha mais para a própria vida, como se fosse o dono da própria vida, como se fosse alguém importante, né? Tão importante que não consegue nem parar. Tantas vezes a gente se exacerba tanto a nossa importância pessoal, que pouco a gente para estar com as pessoas que nos amam, para parar em família, porque a gente não pode parar, minha agenda está muito cheia, eu não posso parar 5 minutinhos, 10 minutos com meu filho, eu não posso parar um tempo para simplesmente estar e desfrutar, porque a gente tá vivendo uma vida que mostra para a gente, ou diz para a gente acreditou nisso, do quanto que a gente é importante, o quanto que a gente não pode parar, a gente é necessário demais. E a postura desse homem, ela marca muito o coração da gente, ela pode trazer indicar para a gente como que a gente deveria se portar diante do chamado do rei. Ele chega como um servo. Ele chega como alguém que diz assim, tô entregue, eis aqui o teu servo. E ele chega também com humildade, com gratidão. Ele diz assim, quem é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Esse homem não se achava importante. Não se achava assim, com um rei na barriga. Ele era até de família real, né? Mas ele não se achava assim. Ele olhava para ele e dizia, eu sou um cão morto. Né? Isso não é baixa estima, isso é humildade. Né?
é um reconhecimento, né, de quando diante do rei, aquele amor, aquela compaixão, ela é tão constrangedora que faz a gente simplesmente baixar a cabeça e se curvar, né? Essa é uma história simples, mas que ela pode representar muito mais para a vida da gente. E eu queria terminar essa reflexão aqui com você, como o texto bíblico, como esse capítulo termina, capítulo 9 de 2 Samuel. Depois de falar, de contar toda essa história, o texto diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés. Ele não poderia, por ele mesmo, mudar a própria vida, mudar a própria história dele, mudar os rumos da vida dele. O autor bíblico parece que faz questão de pontuar de forma, com essa nota aí meio amarga, essa nota meio obscura, termina dizendo assim: ele era coxo de ambos os pés. Isso precisa estar gravado na nossa mente. A gente precisa perceber a nossa pequenez. A gente precisa perceber a nossa incapacidade. A gente precisa perceber o nosso pecado, para que a gente possa, então, olhar e ver com gratidão, com alegria, o tamanho da bondade, da graça, da compaixão, do amor desse Rei soberano, que não tinha obrigação nenhuma de olhar para a gente, mas que, da sua glória, ele olha para nós com amor, com graça. E ele foi capaz de enviar o seu Filho para partir do próprio corpo, para derramar do seu sangue e se entregar em nosso favor, para dizer assim: meu filho, vem para cá, vem participar da minha mesa, vem comer na minha mesa como filho, como filha. Vem porque eu quero ter intimidade com você, uma vida nova. Eu quero resgatar, restaurar a tua casa, restaurar até mesmo os momentos das tuas refeições. E para que isso aconteça, somente com a presença de Jesus na nossa vida.